Uma das propostas que mais causa estranheza e até espanta algumas pessoas do Javier Milei, que é o candidato à presidência da Argentina, que ganhou as primárias, tem a ver com a dolarização e a eliminação do Banco Central. E para muita gente isso é uma heresia, como pode um país sem um Banco Central, isso não funciona, nenhum país já fez isso, como a economia vai funcionar dessa maneira. Então vamos falar sobre esse assunto, até porque eu recebi muitas perguntas, tanto no vídeo que eu fiz sobre o Javier Milei, sobre a sua proposta de governo, e esse é um dos itens que está lá, dentro de reforma econômica, reforma monetária, é justamente o que ele fala sobre a eliminação do Banco Central da República da Argentina, e é preciso entender de onde vêm essas ideias, quais são alguns dos seus obstáculos, tem viabilidade política, viabilidade técnica, econômica, e é importante falar um pouco também sobre o embasamento econômico disso tudo. O que a ciência econômica fala sobre a dolarização, mas sobretudo com relação à liberdade monetária, porque este é o grande pilar da reforma do Milei, liberdade monetária. A partir de ahí, usted puede directamente determinar la competencia de monedas. Y ahí lo que va a pasar es que los argentinos van a elegir una moneda. Los argentinos ya le dijeron, es el dólar. O sea, mi compromiso es, voy a avanzar en la eliminación del Banco Central para que sea historia del pasado la inflación argentina. No va a haber más inflación en Argentina. E eu vou falar sobre vários desses pontos, eu fiz aqui algumas anotações. Uma das propostas que ele está estudando, que é uma específica dos economistas Emílio Ocampo e Nicolás Kachanowski, os dois escreveram um livro intitulado Dolarização, uma solução para a Argentina, e o Emílio Ocampo já se juntou agora à equipe de assessores do Javier Milei, então caso venha a ganhar a presidência o Milei, o Ocampo estaria junto para levar adiante essa proposta de dolarização da economia argentina. E por sinal, eu conheci pessoalmente o Nicolás Kachanowski, que é um cara excelente, família Kachanowski, vários economistas, o pai dele, o irmão, o tio também, Roberto Kachanowski, e eles tratam desses assuntos há bastante tempo e é um plano bem detalhado. Tem o blog deles também que eu vou colocar depois aqui embaixo. Eu não vou entrar em tantas tecnicalidades da proposta, mas vou abordar alguns dos principais pontos. Qual é a origem da ideia do Milei? Primeiro de tudo, é a origem da Escola Austríaca de Economia, em que o dinheiro é uma instituição privada que surge no livre mercado. Desde os primórdios é o que a gente vê com a evolução monetária, por exemplo, aqui nesse local que nós estamos em Istambul, é isso que a gente vê nos museus, que a gente vê nos livros, na teoria, é o que a história atesta, que o dinheiro evolui e várias mercadorias foram utilizadas como dinheiro ao longo da história e as duas que acabaram preponderando foram a prata e o ouro. E os soberanos, sultões, imperadores, governos, usavam o seu monopólio de cunhagem para certificar o padrão monetário ou para certificar pesos de moedas de prata, moedas de ouro. Mas não necessariamente os soberanos conseguiam impor qualquer forma de moeda sobre a população. E essa é uma diferença crucial. E aí está a origem das ideias do Milei, que dizem respeito à liberdade monetária, à liberdade de produzir, à liberdade de escolher moeda, porque assim a moeda evoluiu, assim o dinheiro progrediu ao longo da história. E no mundo moderno, especialmente nos últimos 100, 200 anos, os bancos centrais se arrogaram para si o monopólio de emissão monetária, especialmente em países com poucos freios e contrapesos, com um baixo nível de institucionalização e de controle. A gestão monetária por bancos centrais acabou permitindo a gastança por governos, o financiamento de gasto público, como foi na América Latina, como foi no Brasil no passado, como tem sido na Argentina também pelo menos nos últimos 50, 60 anos. Então qual é a conclusão do Javier Milei? É que o Banco Central é uma instituição de financiamento do déficit fiscal que acaba gerando inflação pela emissão monetária em excesso, então desvaloriza a moeda, corrói o seu poder de compra, e isso age como um imposto inflacionário, que é o pior imposto que tem, porque ele é oculto, as pessoas não entendem a mecânica da inflação, e o culpado final é o próprio governo, por meio do seu Banco Central, que está lá financiando o gasto público desenfreado. E a questão por trás disso tudo tem a ver com a gestão monetária. Como controlar a escassez de moeda, a escassez do dinheiro? Essa é a parte fundamental, e qualquer que seja o marco institucional, a ferramenta, o modus operandi, é preciso manter alguma escassez do dinheiro. Caso contrário, ele perde completamente o seu poder de compra, porque quando há
uma emissão em excesso, sobre oferta de dinheiro em circulação, ele perde todo o seu valor, como a gente viu acontecer no Brasil da década de 80, início dos anos 90, na Argentina também, Venezuela mais recentemente, Líbano aqui perto, enfim, os casos são inúmeros. E no caso específico da Argentina, aí que entra o grande problema, porque na visão do Milei e de vários economistas, a Argentina já esgotou todas as alternativas, já tentou vários planos econômicos e nenhum conseguiu lidar com a questão da escassez do dinheiro, como controlar a inflação, como ter uma boa gestão monetária. E no caso do Banco Central da República Argentina, a conclusão que eles têm chegado, e isso não é apenas o Milei, é que o Banco Central Argentino ele é incapaz de resolver os problemas e o Estado argentino, se servindo do Banco Central, consegue manter déficits elevados que são financiados pelo Banco Central, diluindo o poder de compra da moeda e gerando essa inflação constante que agora supera 115% ao ano. Então, qual é a conclusão? Vamos acabar com o Banco Central, acaba com o peso argentino, vamos adotar a moeda americana, o dólar, que já é a moeda corrente do planeta e que já é quase uma moeda corrente também na Argentina. Ela circula não livremente, mas bastante, e muitos preços já são, muitas mercadorias já são precificadas no próprio dólar, como imóveis. Então vamos reconhecer a realidade, reconhecer a incompetência do Banco Central da República da Argentina e acabar com essa farra dos políticos argentinos e acabar com o peso e permitir a liberdade monetária, que os argentinos transacionem com a moeda que eles preferirem. É exatamente isso, essa frase final, que está escrita na proposta de reforma monetária do plano de governo de Milei. Esse, em resumo, é o objetivo e daí que vem as ideias de Milei de acabar com o Banco Central e eliminar o peso argentino. Pois bem, mas junto disso tudo, eu recebi várias perguntas até sobre qual seria o meu ideal, qual é a minha visão de ideal monetário, o que eu penso, porque eu defendo o Banco Central brasileiro independente e agora eu defendo também a eliminação do Banco Central da Argentina, que seriam visões contraditórias, e na verdade não. E aí preciso primeiro contextualizar. No caso brasileiro, nós conseguimos, por meio da reforma do Plano Real, garantir algum controle na gestão monetária, garantindo alguma escassez do dinheiro, tanto é que a nossa inflação pós-Plano Real, ela tem sido a menor dos últimos 80, 100 anos, e tem sido o melhor plano monetário do Brasil, é a nossa melhor moeda. É perfeita? Longe disso, preferiria o dólar? Sem dúvida alguma. Ainda assim, conseguimos ter alguma sanidade no campo da moeda. E por isso, os próprios argentinos, quando olham para o Brasil, veem que a gente conseguiu ter sucesso nessa reforma, que exige uma reforma fiscal também, não é apenas monetária, é fiscal e monetária, mas nós conseguimos ter alguma prudência, alguma gestão saudável no campo da moeda. Não é perfeita, mas é melhor do que tem a Argentina e outros países da América Latina. Mas qual seria o ideal? Na minha avaliação, e eu inclusive já falei sobre isso em alguns vídeos, eu digo que o Brasil não tem maturidade para ter moeda própria, assim como a Argentina também não tem, porque a nossa cultura inflacionista, gastadora, de Estado como protagonista, que gasta demais e acaba se financiando via emissão de moeda, é o que a gente viu ao longo das décadas. Então o melhor seria nós abrirmos mão de moeda própria e permitirmos aos cidadãos que eles transacionem com as moedas que eles preferirem. Então é realmente o ideal de liberdade monetária. Mas dentro das possibilidades que temos hoje e o que há de viabilidade política, analisando o caso brasileiro, a gente pode ter um Banco Central totalmente submisso ao governo, seja ele qual for, financiando déficits, como tivemos no passado, na década de 80, ou nós podemos ter um Banco Central mais independente da interferência política e que consiga ter algum controle sobre a emissão monetária e garantir alguma estabilidade de aumento de preços. Esse, para mim, é um arranjo melhor do que o Banco Central completamente submisso, como era antes do Plano Real, como era antes do próprio Banco Central, com a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, um proto-banco central que emitia moeda para financiar gasto público. Então, dentro da ideia de Banco Central, a gente pode ter marcos institucionais melhores ou menos piores. E o que o Brasil tem hoje é melhor do que o que a Argentina tem. Ainda assim, eu defendo também o ideal de liberdade monetária. Então, eu também iria adiante com essa reforma do Milei, tanto para o Brasil, de permitir a livre circulação de moedas no nosso país.
como tem na reforma dele, pactuar contratos em qualquer moeda. Esse, para mim, é o ideal. Mas tem outras perguntas que surgem aqui. Então eu defendo a abolição do peso argentino, do real, o fim do Banco Central, que a gente utilize o dólar como moeda corrente, que é a moeda de um banco central estrangeiro. Então estou defendendo o Federal Reserve. Também não. Eu sigo na linha do Ron Paul, de vários economistas que têm essa tradição de pensamento econômico, que o próprio Fed deveria ser eliminado. Mas, fazendo análise comparativa, o Federal Reserve é um banco central menos pior do que o Banco Central brasileiro, pelo nosso histórico no último século, e o Banco Central brasileiro é menos pior do que o Banco Central da República da Argentina. Mas, ainda assim, eu defenderia a liberdade monetária para o planeta inteiro. Por isso, se os brasileiros quiserem usar o dólar como moeda, ótimo. Se quiserem usar ouro, ótimo. Se quiserem usar o Bitcoin, excelente. O ideal e o princípio que embasa a reforma é a liberdade monetária. Pois bem, algumas das objeções da reforma e que o pessoal comenta, bom, como é que pode um Estado funcionar sem o poder de emitir moeda? Quando a gente olha o próprio Brasil, República Federativa do Brasil, nós temos vários estados e nenhum estado tem um banco central emitindo sua própria moeda. Existe uma única moeda que circula entre todos os estados e não há essa prerrogativa de emitir moeda própria dentro da Federação Brasileira. Ah, mas pode dizer, bom, mas é o mesmo país, então isso não faz sentido. Ok, vejamos o caso da Europa, que aboliram várias moedas nacionais para implantar o projeto do euro, moeda única europeia, em que cada um dos bancos centrais, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Itália, não tem mais o poder de emitir moeda própria, apenas o Banco Central Europeu. E esses países também funcionam, especialmente para os países periféricos ou mais latinos, Portugal, Espanha, Itália, Grécia também, que é o nosso próximo destino. Foram países que se beneficiaram de uma moeda mais forte ou menos fraca do que eram as suas, dracma da Grécia, lira italiana, peseta espanhola, o escudo português, e hoje tem uma inflação de preços muito menor do que tinham no passado. Então, sim, países podem funcionar abrindo mão de moeda própria. E os bancos centrais desses países, embora eles sigam existindo, eles já não emitem a própria moeda, estão subordinados ao Banco Central Europeu. Então, a função deles é muito mais de regulação e de executar os mandatos do Banco Central Europeu em termos de política monetária. Mas moeda própria já não há mais nesses países. Então, sim, um país pode abrir mão de ter moeda própria. E se a gente volta mais atrás, analisando a história monetária, vários países utilizavam o próprio ouro ou prata como moeda corrente. Eu sempre reitero, lembrando a fundação dos Estados Unidos, que quando houve sua independência, e depois da independência, quando houve lá em 1792 a lei da cunhagem, que definiu o dólar espanhol como moeda corrente, porque essa era uma moeda de prata, que já tinha curso, circulava na economia, não porque a coroa britânica tinha imposto isso sobre os colonos americanos, mas sim porque era a prática de mercado que havia adotado livremente o dólar espanhol como uma moeda corrente. E isso que a lei de cunhagem apenas reconheceu, que já era prática do mercado. Então, sim, países podem funcionar não tendo o monopólio de emissão de moeda. Agora, entrando no caso específico de dolarização da Argentina, a gente pode dizer que dolarização seria um caso extremo de independência do Banco Central, mas extremo no sentido que o próprio Banco Central pode deixar de existir, como é a proposta do Milei, porque se abre mão de ter moeda própria, então não há mais política monetária. É independência total da nação de um banco central, que é o ideal. E a gente teve casos de dolarização na América Latina, como foi o Equador, nos anos 2000, foi 2000, 2001, e foi uma dolarização que durou cerca de 9 meses. Tivemos também o caso de El Salvador, que foi uma dolarização mais gradual e voluntária, que durou cerca de 2 anos. E essa é a proposta do Emílio Ocampo e do Nicolás Katianowski. No caso agora da Argentina, o Milei comentou que está avaliando 4 propostas diferentes, ainda não concluiu qual será a principal, mas dado que o Ocampo agora se juntou à equipe do Milei, talvez essa seja a proposta vencedora. Em que consiste essa proposta do Ocampo e do Katianowski? Simplesmente eliminar o peso, dolarizar a economia e eliminar o Banco Central da República da Argentina. Mas isso aconteceria por meio de um processo com passos importantes, como, por exemplo, o de liquidação dos passivos e ativos do Banco Central da Argentina para realizar essa troca de padrão monetário. Isso ocorreria ao longo de alguns meses,
Eles também defendem a ideia de dolarização gradual, como foi no caso de El Salvador. Mas no momento em que se inicia uma dolarização, o peso deixa de ter curso legal forçado, o dólar tem curso legal para pagamento de impostos, mas eles dão um passo adiante, assim como o Milei, permitindo liberdade monetária e que os argentinos possam pactuar contratos em qualquer moeda. Esse é o norte desta proposta de dolarização do Campo e do Kachanowski. E aí, quando a gente imagina isso indo adiante, o que aconteceria com a economia? Tudo seria redenominado em dólares. As dívidas e ativos bancários, então passivos e ativos bancários, os depósitos bancários seriam convertidos em dólares, os salários seriam redenominados em dólares, assim como dívidas de empresa, enfim, tudo seria redenominado em dólares, inclusive as dívidas do Estado argentino. Claro que esse não é o único pilar das reformas, outras andariam em paralelo e são importantes para trazer mais dinamismo para a economia argentina, trazer mais confiança, mas essa reforma por si só traria mais confiança para a Argentina, diminuiria risco país. O fim dos controles cambiários atrairia mais reservas internacionais para a Argentina. Então seria uma reforma dentre várias outras que finalmente traria estabilidade de preços, o fim da inflação, o fim do financiamento eterno dos déficits fiscais por um banco central que está emitindo moeda como hoje acontece. E a grande vantagem na visão de liberais como o Milei e como eu é que esse arranjo impõe uma grande disciplina fiscal a qualquer governo, para qualquer político, porque agora não há mais como recorrer ao Banco Central para financiar o déficit. É preciso praticar alguma austeridade fiscal, controlando despesa, não apenas aumentando o imposto, mas sim controlando despesa, e vai se financiar no mercado local, agora em dólares, financiar também no mercado estrangeiro, também em dólares, e esse arranjo também traz mais segurança para o investidor estrangeiro. Então tudo isso, se a reforma for executada da maneira correta, seguindo todos os passos, junto com as demais reformas, é um plano que pode ter muito sucesso e alçar a Argentina para outro patamar finalmente. Mas a verdade é que essa proposta de reforma monetária pressupõe também uma reforma bancária, porque depois da eliminação do Banco Central não há mais o prestamista de última instância, não tem essa entidade capaz de injetar liquidez na economia, imprimindo moeda física ou criando dinheiro na conta dos bancos, então não há mais essa capacidade de resgatar bancos insolventes, criando dinheiro e injetando liquidez. E é o que acontece? Bom, é o sistema de banca livre, em que os bancos precisam sobreviver com as próprias pernas, e isso acaba gerando um ambiente de incentivo à prudência, ao conservadorismo na prática bancária, em que os bancos vão ser muito mais cuidadosos para quem eles emprestam, que perfil de risco, de vencimento, como vão se financiar, prazos mais curtos, prazos mais alongados, e assim tendem a casar melhor seus passivos com seus ativos. Isso significa que o descasamento de prazos ou a iliquidez bancária, que hoje é crônica e sistêmica no mundo inteiro, porque há Banco Central para injetar liquidez, isso seria eliminado. Então banca livre seria o fim da falência bancária? Não, não seria o fim da falência bancária, mas é um sistema bancário e é uma reforma bancária em que tende a trazer muito mais prudência, portanto, mais segurança e estabilidade para o sistema bancário, em que a falência de uma ou outra instituição não significa a falência ou colapso do sistema financeiro como um todo, que é um problema nos dias atuais. E esse talvez seja o único ponto em que eu discordo do Javier Milei, porque ele defende o chamado coeficiente de reservas de 100%, em que depósitos à vista precisam ter reservas em dinheiro, material, papel, moeda, 100% de encaixe. Então, essa é a ideia de Jesus Huerta de Soto, que foi um professor de mestrado, de Murray Rothbard, e eu discordo. Eu sou mais na linha da banca livre, como é a escola argentina, da economia da escola austríaca, como são também vários economistas, inclusive pupilos do Jesus Huerta de Soto, nos Estados Unidos, George Selgin, Larry White. Mas enfim, aí realmente está uma divergência entre o pensamento do Milei e o meu com relação à reforma monetária e bancária. Mas honestamente, não acho que isso será um problema para avançar com a dolarização da Argentina e a eliminação do Banco Central da República da Argentina. Para acabar, a questão principal de todas talvez seja, bom, mas é viável politicamente? Hoje, diríamos que não. Não há maioria no Congresso, se ele ganhar a eleição vai ser muito difícil avançar. Os debates recentes têm mostrado muita
resistência a esse plano dele. Há consenso sobre a falta de estabilidade da economia argentina e como o peso é quase uma moeda moribunda e que o Banco Central de lá é incompetente e que tudo isso precisa mudar. Mas qual reforma? Aí não há ainda um consenso. Então, embora haja méritos de viabilidade técnica e econômica, na parte política, aí são outros 500 e é preciso esperar ver como a realidade política na Argentina vai avançar. Espero ter ficado um pouco mais claro o que significa a dolarização da Argentina, esse plano do Milei, o fim do Banco Central de lá, como isso se daria na prática. E por fim, se vocês têm mais algumas perguntas, coloquem aqui nos comentários. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e voltamos no próximo. Valeu!